Uma ótima terça-feira para você que está acompanhando aqui o programa Voz da População. E olha, já juntinho, se acomoda aí no sofá, que hoje tem muita coisa boa, porque hoje é dia de saúde. Solta a vinheta Alô Doutor, que o doutor Luiz Piovesani já está nos nossos estúdios. Doutor Luiz Piovesani. Sempre um prazer falar com vocês. Aliás, Paulo, a primeira gravação do ano, desejo um ano para todos, você, Paulo, Diego, o pessoal da produção e principalmente o pessoal de casa que nos acompanha. Um ano cheio de saúde, um ano abençoado para toda a família. É um prazer. Você já está aqui há quanto tempo no programa? Esse ano vai fazer 2023. Eu comecei a ver os vídeos antigos e reparei que 4 anos, né, Paulo? Alguns cabelos brancos a mais, né? Algumas rugas a mais, mas passou rápido e é o que estávamos conversando agora, né? Um presente de Deus, porque uma amizade que veio aí para a vida toda, uma amizade familiar, né? Inclusive o pessoal do estúdio, o pessoal da produção, agradeço demais aí pelo carinho e principalmente você de casa. Piovesani, eu fui me consultar no consultório dele, acabamos virando amigo, convidei ele para o programa uma vez, acabou vindo e ficou. E acaba um médico que tem um currículo que ele tem, dá o tempo dele para vir aqui no programa para responder a dúvida da população. Bom, a pergunta vem lá de Ribeirão Preto e é a seguinte: doutor, foi liberado pela Anvisa um medicamento chamado semaglutida. É realmente eficaz na redução do peso? Foi liberado no dia 2 de janeiro a semaglutida, que é a canetinha, a injeção. Nós já usamos no Brasil isso, né, com o nome de Ozempic. Então vai vir praticamente o irmão gêmeo, né, que são dosagens diferenciadas. Agora, se é importante ou é bom para a redução do peso, é importante salientar que tratamento de obesidade, atividade física e alimentação, ponto. O remédio ele é coadjuvante. Agora, cada remédio tem sua indicação e contraindicação. Inclusive, é muito comum, Paulo, um amigo, né, algum amigo mandar recado, o que eu devo tomar para emagrecer? A resposta é: eu não sei. Eu escuto, mas você não é endocrinologista? Não, a gente tem que conversar, precisamos fazer exame, ver a indicação de cada medicamento, se você pode tomar ou não. Então, não é sair comprando o remédio. Como é um remédio que já existe, né, existe o Ozempic, e não precisa de receita médica, o último trabalho que saiu mostra que a cada 10 pessoas que compram na farmácia, 3 só passaram em médico, colocando sempre em risco a saúde da população, usando medicamentos sem indicação e de forma completamente errada. Esse medicamento ele faz o que na pessoa quando toma? Nós chamamos de GLP-1, que é uma incretina, então é um hormônio liberado pelo nosso intestino quando a gente se alimenta, principalmente na presença do açúcar. Ele age estimulando a insulina, utilizando mais o açúcar da corrente sanguínea. Ele tem um efeito no hipotálamo, né? Que o hipotálamo é uma região cerebral que é o centro da fome. E ele reduz um pouquinho o esvaziamento gástrico, então dando um pouquinho mais de efeito de saciedade para o paciente. Mas o paciente que tem contraindicação. Inclusive um estudo que foi feito no Texas, né, um estudo recente com 4.500 pacientes, mostram que em média 6 a 8% da população não tolera essa medicação. Vomitam, passam mal, plenitude, distensão gástrica e assim por diante. E olha, continuando falando sobre esse medicamento, semaglutida, existe efeitos colaterais? Porque é algo que, assim, está sendo liberado pela Anvisa, é algo para emagrecer. As pessoas começam a querer, de repente, procurar. Pode ser perigoso. Com certeza. Todo remédio, a diferença do remédio do veneno, eu falo sempre isso, é a indicação e a dosagem. Exemplo, vamos chutar um remédio de pressão lá, losartana, captopril, bom remédio para quem tem pressão alta. E para quem não tem, se tomar, vai causar problema. Então, a indicação medicamentosa, né, o médico ele sabe fatores de risco, o médico ele sabe em quem ele deve usar, indicação, contraindicação e assim por diante. 6,8% em média, né, de 4 a 6,8% dos pacientes que fizeram uso deste remédio tiveram efeito colateral, principalmente náusea, vômito, distensão abdominal, plenitude gástrica, alteração de gastrointestinal e assim por diante. Mas quem usa e precisa, pode ser que funcione, né?
Se tiver uma alimentação e uma atividade física. Sim, não é só tomar remédio. Não é só tomar remédio. Inclusive, sim, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela até estimula que o médico tire o remédio do paciente. Sim. Eu lembro que quando eu fiz meu estágio de endocrinologia, o paciente ele passava, era uma fila muito grande, porque era um tratamento gratuito, o paciente passava uns remédios, algum remédio, orientávamos a alimentação e atividade física. Se o paciente ele voltava no mês seguinte, a atividade física não fiz e a alimentação não fiz, a resposta para o paciente era: amigo, você não quer perder peso, vamos dar chance para quem queira. Então, o tratamento de obesidade é alimentação e atividade física, ponto. E o remédio como coadjuvante. O remédio ele vem para ajudar. Ele é parecido com uma insulina nesse remédio. Já vi as pessoas na internet se aplicando na barriga, essas coisas. Não tem nada a ver com isso? Não. É isso mesmo? É isso mesmo, é uma injeção subcutânea e o paciente ele chega no consultório e ele fala: doutor, eu quero tomar aquela insulina. Não, a insulina pura é para diabetes do tipo 2, embora... a semaglutida também, a princípio, foi feito para diabetes do tipo 2. É uma aplicação igual à insulina. Então, a insulina é a insulina pura. O diabetes tipo 1 ou tipo 2 vai acabar usando. E essa caneta, ela estimula a produção da insulina. É um pouquinho diferente. Tem uma ação no hipotálamo, que é o centro da fome. Olha só, mudando de assunto, veio uma pergunta lá de Campinas. Fala o seguinte: doutor, tenho uma artrose nos 2 joelhos, posso fazer atividade física? É importante essa pergunta, Paulo, porque eu vou passar da história da artrose, tá? Eu vou passar um pouquinho, depois eu vou voltar para a artrose. Foi até interessante essa pergunta. Então, as pessoas acham que vou fazer uma atividade física, vou colocar um tênis e vou sair correndo. Não, antes de você fazer uma atividade física, você vai passar em um médico, ele vai te examinar, vai aferir a tua pressão, vai te pedir exames cardíacos, vai pedir exames laboratoriais e vai te liberar. Tá? Então, sempre a primeira coisa, pecar pelo excesso. A atividade física é para gerar a saúde e não prejudicar a sua saúde. Bom, temos uma artrose bilateral. Existe um especialista na área que chama-se ortopedia. Então, não é simplesmente eu tenho uma artrose. Qual é o grau dessa artrose? Então, eu sempre oriento para o paciente que tem algum processo degenerativo de coluna, um processo degenerativo de tornozelo ou de joelho, que procure o especialista na área. Somente ele vai saber o grau da sua lesão e ele vai indicar a atividade física correta. Não, você pode fazer academia, você pode fazer hidroginástica, você pode caminhar e sempre respeitar o conselho do profissional. Então, o conselho é procurar um clínico, um bom clínico, um cardiologista, fazer teus exames e procurar um ortopedista para ser indicado de melhor forma a tua atividade física. Olha só, doutor, aumentei 6 quilos durante o final de ano. O que fazer para reduzir o peso? Eu aumentei um pouquinho meu peso durante o final do ano. O paciente ele chega no consultório, ele fala: doutor, qual é a minha dieta de fim do ano? Se não é um paciente, exemplo, um paciente diabético muito descompensado, o paciente fez uma revascularização miocárdica, é um pouquinho diferente. Agora, eu costumo soltar um pouquinho mais o paciente nesse período, O paciente fez dieta o ano inteiro, vai fazer no Natal, no Réveillon, então tem aquele momento familiar, tem aquele momento de prazer. Então, isso faz parte da vida. Não adianta ter o corpo perfeito, uma depressão enorme, porque eu só penso em corpo. Então, não é assim. Então, a maior parte da população aumentou um pouquinho de peso nesse período. Ninguém vai ganhar 6 quilos de gordura ou de músculo nesse período de uma semana ou 10 dias. A maior parte desse peso é líquido, pessoal. O que eu oriento? Dobrar o consumo de líquido, Trabalha muito aí na parte de secreção hormonal diurética ou antidiurética, vasopressina e assim por diante. Eu costumo recomendar, nesse período, 50 ml por quilograma de peso, principalmente aí nos 2, 3 primeiros dias. Ter uma atividade física, pelo menos 4 a 5 vezes por semana, suar, transpirar, preferir os melhores carboidratos integrais, legumes, verduras, frutas. Aí esse inchaço vai começando a reduzir. Olha só, uma pergunta muito interessante também que acontece com muita gente. Doutor, durmo 8 horas por noite, mas já acordo cansado. Qual será esse motivo? Ele já está me dando a resposta. É muito comum um paciente chegar no consultório: doutor, já passei em muitos profissionais, estou muito cansado e cada profissional que eu vou passa uma vitamina para eu tomar. Mas esquecem, Paulo, de perguntar do sono. Vamos fazer analogia aqui. Suponhamos que eu não tenha dormido direito essa noite. Como é que eu vou estar agora? Cansado? Qual é a função do sono? Outra analogia. Vou pegar uma pilha. Acabou a bateria da pilha, vou colocar essa pilha na tomada para recarregar a energia dela. O meu sono é isso, é recarregar a minha energia. Se o paciente já está acordando cansado, significa que ele não está tendo um sono reparador.
Tem muito paciente que não chega no último estágio do sono. Inclusive, durante o sono, se produz GH, hormônio do crescimento, secreção pulsátil durante o nosso sono, testosterona, grelina, leptina, neurotransmissores da fome e da saciedade, são produzidos durante o nosso sono também. Então, tem paciente que dorme 10 horas, 15 horas, mas às vezes faz a apneia do sono, às vezes não atinge o estágio reparador, é como se não tivesse dormido, ele não descansa. Então, tem que ser investigado um pouquinho melhor esse sono, às vezes estimular um pouquinho melhor esse sono, tem a higiene do sono também. Se eu durmo bem, a minha obrigação é acordar bem. O paciente que dorme de noite, ele já acorda cansado, o sono provavelmente não está sendo legal. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Como sempre, fiquei sabendo que você foi lá na Mix, na rádio aí, na cidade da Baixada Santista. Fui lá na Mix, a Rafa, o Vitor, super bem tratado, carinho enorme. E falar com eles é falar com amigos, né? Então você se sente super à vontade, né? Aqui é como se fosse uma extensão de casa. Então profissionais exemplares, como você, feras aí da comunicação, só tenho a agradecer. Solta a vinheta, alô, doutor. Olha, você que tem dúvida sobre a área médica, é 11 967 83 6666. Nesse zap da população, você faz as perguntas para o Dr. Luiz Piovesani e ele responde aqui no programa A Voz da População, todas as terças-feiras. Olha, vamos continuando com o nosso programa aqui, que tem muita coisa para a gente falar, né? Falando sobre o clima do estado de São Paulo. Gente, não parece que a gente está vivendo verão. Né? Não parece. Como tem chovido, né? E o verão, quando tem muito sol, o que acontece? Traz dias de chuva, aquelas tempestades rápidas de 2 horas, que até alaga. Mas está ao contrário agora. O tempo está feio. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, né, faz previsão para os próximos 3 meses e fala de chuvas irregulares, né? Apesar desse período que a gente está passando abafado. Mas ela culpa um fenômeno que chama La Nina. E o interior do estado é um dos locais mais afetados. Felizmente, aí como a gente está mostrando nas imagens, a gente viu tragédias em Araraquara, teve também em Campinas, viu o prefeito de Campinas saindo muito às ruas, né? Muitas pessoas procurando abrigo, né? As pessoas também, moradores de rua, acabam tendo muito problema, né? Então é lógico que o alagamento acaba trazendo uma série de riscos para a população. Mas o que me assusta de verdade, gente, é tudo isso que está acontecendo, né? Essa natureza. Você pega dezembro, janeiro, fevereiro, são épocas de sol, pelo que eu me lembro, né? A gente ia virar o ano novo, às vezes eu ia viajar, sempre nas minhas épocas de ano novo, que é onde eu posso descansar um pouco, eu ia muito para Curitiba, porque a minha esposa é de Curitiba. E Curitiba tem um tempo meio frio, mas nessa época sempre fazia sol. E nesse período estava muita chuva lá e, inclusive, caiu algumas barragens, né, ali nessa época, em dezembro. Então é algo realmente que está acontecendo não só em Campinas, Ribeirão, litoral paulista, mas como no Brasil. Esse clima de natureza está bem diferente esse ano, né? Então, logo, se Deus quiser, tudo passa e volta o sol, porque tomara que venha um sol esse final de semana aí, né? Hoje já é o programa de terça-feira, vamos ver se esse final de semana faz um sol. Eu estava falando sobre o tempo, né? E o tempo traz o quê? Mudanças também no agronegócio, mudanças também no preço dos alimentos, né? Até a banana ficou mais cara, gente. A banana que é a fruta mais consumida aí pelo brasileiro. A Débora Nóbrega, a nossa repórter, vai falar com a gente. Solta aí.
Mansur, hoje o sol resolveu aparecer, mas ele tem sido uma visita rara nesse mês de janeiro. Esse verão tá pra lá de esquisito. Tem chovido muito mais do que o normal, feito calor só de vez em quando e até muito mais frio. A gente teve que tirar os casacos de dentro do armário nesse mês, né? Confuso. E essa confusão toda de clima tá afetando, sabe o que mais também? A nossa mesa. Isso mesmo, porque as frutas e as verduras também estão sofrendo com essa mudança climática e o reflexo também vai no nosso bolso. Então hoje eu vim aqui na feira para conversar com a população, afinal o nosso programa é esse, né? A voz da população. Para saber o que eles estão achando desses preços e qual o segredo para lidar com essa mudança toda de clima e de preço. Vem comigo. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. E quem chega está atrás de promoção. Afinal de contas, o preço anda lá nas alturas. Tá impossível, a gente tem que ir no mais barato. Você tem que fazer a opção do que está mais em conta. E os próprios feirantes dão uma ajudinha nessa tarefa, oferecendo bandejas com frutas por unidade, ao invés de por quilo, tornando o preço um pouco mais acessível. A gente facilita, porque agora o tempo tá muita chuva, então tá estragando bastante coisa, né? Então, mas a gente facilita, sempre facilita pro pessoal. Sim, dá mesmo, muita facilitada. Aí ajuda, né? Ajuda muito. Mesmo com o preço alto. Mesmo com o preço alto. Ele faz umas bandejinhas, umas coisas bem melhores. As frutas são as que sofreram mais aumento, principalmente o mamão. A fruta perde qualidade com excesso de água, estragando mais rápido. E como ela vem de longe, a maioria das plantações fica lá na Bahia, o prejuízo é ainda maior. Mas não é só ele. Chuva forte mais prejudica o morango, o figo, né? Figo, as laranjas também, a uva Niagara tá tudo abrindo no meio. Ela puxa muito água e abre no meio, ela corta no meio. Laranja tá estragando quase a metade, estraga bastante. O mamão que tá também, mamão também prejudica bastante. Tá caro porque tá chovendo muito, que ele vem da Bahia, tá muita chuva, né? Mela tudo, não adianta. Mamão tem que ser mais seco, né? Ele gosta mais de seca, né? Mamão. E agora tá chovendo muito, ele mela tudo. Você pode levar ele para sua casa, amanhã já tá melado do lado. A casca já tá tudo melado. A boa notícia é que o preço da banana, que também andou assustando muita gente, vai começar a cair. Aí a fruta símbolo nacional vai poder voltar, enfim, para a mesa do brasileiro. Vai começar a cair a banana, porque agora tá chovendo muito e coisa ela começa a produzir mais. Chuva e sol, ela começa a produzir mais. Paulo, e olha só que interessante, aqui nessa feira dá para unir a praticidade e a economia. Isso porque essa barraca aqui, ó, que vende verduras e legumes, ela já tem esses pacotinhos aqui prontos, olha só, que saem mais baratos. Então, se você tem uma família pequena, você pode comprar na medida para que não estrague nada. E ainda tem a praticidade de já ter as coisas cortadas, olha só. Isso aqui é um kitzinho para você fazer sopa. Tem abobrinha, tem cebolinha, tem mandioquinha, cenoura. Então já tá assim, ó, prontinho o saquinho e você leva para casa. Ele tá custando R$4. E aqui ainda tem jogo, viu? Porque se você levar 3 ao invés de 12, o desconto ainda sai por R$10. Então tem também a couve-flor e o brócolis também cortadinho, ó, para aquela medida de família pequena ou que aquela família que nem todo mundo come os legumes, né? Tem também várias outras opções aqui de bandeja, ó. A cenoura raladinha também já pronta para salada. Tem um misto da cenoura com beterraba, tem alface, tem a rúcula, os kits de salada, ou seja, não tem desculpa nenhuma para não se alimentar bem, né? Tem também, ó, a bandejinha pronta. Isso aqui você não encontra no mercado, olha só. Metade de brócolis, metade de couve-flor. Muito prático, né? E como eu disse, econômico, você não desperdiça. Tem também a abóbora e esse kitzinho aqui, ó, já um combo de legumes pronto. Aí fica a dica para dona de casa encontrar esses locais em que vendem essas coisas mais facilitadas, que além de economizar tempo, ela também vai economizar dinheiro. E olha, voltando aqui, é sempre legal, né, escutar as notícias da Débora Nóbrega, que tem entrado no nosso programa aqui. Bom, o Banco Central emite alerta contra golpes. Isso é muito sério. O aumento do número de consultas sobre falsas mensagens relativas ao sistema de valores preocupa o banco, né? Lógico que nenhum banco quer tomar golpe, né, gente? E eles recomendam uma série de medidas para você acabar não tomando o golpe, né?
Porque não basta a pessoa estar com dívida, a pessoa gastar um pouquinho no final do ano a mais, porque a pessoa acaba querendo viajar um pouco, acaba consumindo um pouco mais no final do ano, tem pessoas muito que trabalham, mas aí, depois de tudo que ela faz, ela trabalha o ano todo para descansar, descansa e ainda toma um golpe? É brincadeira, né? A gente tem que ficar esperto, ligado, bem ligado com as outras pessoas, tá? Segundo o BC, os serviços de atendimento ao cidadão têm recebido volume 4 vezes maior que a média de consultas sobre informações falsas, que passaram a circular principalmente pela internet nesses últimos dias. Então toma cuidado, primeira posição, tomar cuidado com o WhatsApp. Tá? Então não é qualquer WhatsApp, quando você recebe uma mensagem de WhatsApp, ligue para a pessoa que você está recebendo. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha esses dias, me pedindo dinheiro. E eu achei meio estranho. E aí eu peguei e liguei para ela no telefone dela. E era golpe. Não era ela que estava falando comigo. Né? Tem também golpe do Pix. Tem golpe também de links que pegam as suas senhas nas redes sociais, que são vírus. Tá? São links espiões que falam. Tem também do celular, né? São informações que acabam passando via sistemas e as pessoas acabam entrando, como sites de bancos. Então tem uma série de coisas aí que o banco BC está passando para você não cair. Ou seja, o que é importante a gente falar aqui, gente, no programa, que aumentou 4 vezes mais esse número de golpe nesses últimos tempos. Então você precisa tomar cuidado. Bom, Real tem a melhor performance em 2022 entre 33 moedas globais. Olha só que notícia boa. Tomara que a gente continue assim em 2023. O real é a moeda que mais se valorizou em relação ao dólar em 2022. É claro que a gente, no ano de 2022, pegava lá o real, está 5,50, exemplo, e lá em 2006 era R$2, $1. Mas comparado com outros países, essa relação mostra que o Brasil foi um dos principais a segurar a sua moeda nacional. Né? A moeda brasileira terminou o ano passado com elevação de 5,62%. E o movimento ocorreu a despeito das turbulências globais. Nós vivemos o quê? Tudo incerto. Vivemos a guerra, vivemos também no mundo uma saúde pública generalizada, onde aconteceu diversas coisas, né? Mas o governo aí acabou acertando na política econômica implementada no Brasil entre 2019 e 2022. E antes de terminar, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou um projeto de lei para autorizar a disciplinar a prática da telesaúde em todo o território nacional. A telemedicina aparece como alternativa para permitir o acesso de mais pacientes ao sistema de saúde. E isso, seja público ou privado, é importante falar, né? Porque otimizar a utilização da mão de obra especializada e evitar desperdícios de recursos é o principal, né? É lógico que a gente precisa de um acompanhamento remoto dos pacientes, né? Porque a gente acaba tendo muita triagem nos hospitais e isso aí acaba melhorando a superlotação. Então tudo isso acontece. Então é muito importante tirar a burocracia dos hospitais e evitar riscos jurídicos, né? E as cidades podem já contar com esse serviço, inclusive a cidade de Campinas, né? É bom a gente sempre divulgar boas iniciativas. E o que tiver de boas iniciativas do governo federal, do governo estadual, a gente vai falar aqui no programa
ao longo desse ano de 2023. Vamos para o giro de notícias? Débora Nóbrega, solta ela aí. Oi, Paulo. Oi para todo mundo que acompanha a Voz da População. 2 homens que transportavam 200 tabletes de crack, cerca de 206,5 kg da droga, foram presos na madrugada do último domingo na rodovia João Batista Cabral Renault, a SP-205. Esses homens, que são 2 bolivianos, um motorista e o passageiro desse caminhão, confessaram à polícia que estavam levando essa droga para a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Esse crack estava escondido em um compartimento falso, em um caminhão semi-reboque. Os 2 ficaram presos aí por tráfico de drogas em flagrante. E um homem foi preso por furto por policiais militares do TOR em Santa Bárbara do Oeste. Esse homem ele estava furtando a carga do próprio caminhão que dirigia. Ele confessou à polícia que vendeu aí 8 sacas dessa mercadoria para tentar fazer um dinheiro extra por fora e teria pedido que a esposa fosse buscar essa mercadoria aí para entregar para quem ele teria vendido. E foi nessa transferência, quando ele passava a carga do caminhão para um carro, que a polícia flagrou toda essa ação em um posto de combustíveis aí na beira da rodovia. Então, flagrando ele cometendo esse crime, esse furto da carga e preso em flagrante. E policiais da Delegacia sobre Entorpecentes de Casa Branca, chefiadas pelo delegado Vanderlei Martins, prenderam aí um homem de 21 anos por tráfico de drogas. Após uma denúncia, eles foram até a casa do rapaz e encontraram 10 porções de maconha e 2 de cocaína escondidas no quarto dele. Ele confessou que estava traficando por estar desempregado. Ele foi preso, levado à cadeia pública e agora aguarda por audiência de custódia. E a Guarda Municipal de Paulínia prendeu 2 homens que tentavam assaltar um segundo posto de combustíveis na mesma noite. Minutos antes, eles tinham sido flagrados por câmeras de segurança do primeiro alvo. Essas imagens mostram os 2 homens que estão em uma moto e se aproximam do frentista, que está abastecendo um carro. Em menos de 1 minuto, eles fogem levando R$170. Segundo a guarda, os 2 fingiram estar armados. A equipe foi informada sobre o roubo e, em patrulhamento, encontraram a dupla no segundo posto, prestes a fazer mais uma vítima. Os 2 não tiveram como fugir e foram presos. Foram apreendidas também, aí, junto com esses 2 suspeitos, touca ninjas e a moto que eles usaram no assalto. O Giro Notícias de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais. E olha, agora a gente vai rapidinho para o intervalo. Rapidinho, a gente já volta, hein? Não saia daí. Olha, voltando aqui para o programa, você pode assistir o nosso programa no canal do YouTube A Voz da População. Tem também as minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Vai lá, Facebook, Instagram, TikTok. Tem também o YouTube Paulo Mansur A Voz da População. Amanhã a gente está aqui no mesmo horário no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.